Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, sou o professor Paulo, dou aula de musicalização no Conservatório de Taquaritinga, Etã Santa Cecília. Para quem acompanha aí, né, a nossa escola nas redes sociais, já deve estar sabendo que estamos realizando nesse mês de julho o Festival de Inverno, tá? No qual nós professores estamos desenvolvendo uma série de vídeos que serão postados nas redes sociais, né, com o intuito de trazer mais informação, né, uma aprendizagem a mais para os nossos alunos e, né, para que toda a comunidade em geral de Taquaritinga e região possa conhecer um pouco do nosso trabalho e também que a gente possa produzir algumas reflexões, alguns questionamentos, debates sobre a música, né? Sobre a arte em geral, música, dança e também algumas dicas de instrumento, tá? Dos diversos instrumentos que a gente oferece lá na Etã. Então, como eu falei, eu dou aula de musicalização lá no conservatório e aqui nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre a importância da música no desenvolvimento infantil, tá? Eu anotei aqui alguns tópicos para mim estar falando com vocês, né? E vamos lá. Eu vou abordar um pouco a contribuição, né, que a música traz para as crianças. Eu vou falar também a importância da gente fazer música, né? Independente de ser um profissional ou não, né? A importância que isso traz para a nossa vida, as contribuições que isso traz para o nosso cotidiano. Também vou falar um pouquinho por que você deve colocar seu filho lá na musicalização com a gente, né? Quais os benefícios que pode te trazer. E vou falar também um pouquinho como funciona as nossas aulas, como tem funcionado as nossas aulas lá no conservatório. Então vamos lá. Sobre as contribuições que a música pode trazer para o desenvolvimento da criança, né, para o nosso cotidiano, esse é um assunto muito estudado, né, tem vários artigos, vários estudos desenvolvidos nessa área e dava para ficar falando aqui até amanhã sobre isso, né, lendo artigos, enfim. Hoje já é muito sabido que a música traz ajuda, né, auxilia esse desenvolvimento das crianças em N aspectos, em N fatores, certo? Então eu vou elencar aqui alguns fatores, né? Por exemplo, socialização, aspectos psicomotores, raciocínio, memória, corpo, movimento, coordenação, ritmo. Eu elenquei esse aqui, mas como eu disse, tem vários outros, tá? Então vamos lá. Eu vou, para explicar melhor isso e para vocês conseguirem fazer uma relação do que eu estou falando, eu vou exemplificar cada um deles, tá bom? Então assim, por exemplo, aspectos psicomotores. Por que eu vou falar disso? Por que eu vou exemplificar cada um? Porque às vezes quando a gente vai aprender música, né, a gente às vezes relaciona só a questão de tocar um instrumento, né? Às vezes você relaciona com a questão do entretenimento, né, a questão do lazer. Você pode relacionar também com a questão profissional. Mas a verdade é que você fazer música, você aprender música envolve muito mais, né, que isso. E pode te ajudar a desenvolver aspectos muito importantes
no que diz respeito à questão do ser humano. Então vamos lá, por exemplo, aspectos psicomotores. O que seriam isso, né? Tem várias questões que envolvem a psicomotricidade, tá? Mas, por exemplo, se a gente pegar as noções de esquerda, direita, de baixo para cima, né? A música trabalha isso. Quando você está aprendendo um instrumento, quando você, né, está aprendendo a tocar um determinado instrumento, você está exercitando essa questão. Quando você vai tocar um instrumento, você vai para baixo, você vai para o lado, você vai para a esquerda. Então, assim, às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo isso, né? Mas a gente faz o tempo todo. Isso ajuda até os adultos também, né? É que a gente adulto já tem isso mais desenvolvido, obviamente, do que as crianças. Mas ajuda também. E nas crianças a gente ajuda a desenvolver isso. Por exemplo, deixa eu pegar um violão aqui. Então, por exemplo, tem N coisas que eu poderia tocar aqui, certo? Mas eu vou fazer aqui apenas uma escala aqui. Então, se eu fizer... Se eu fizer isso, repara que minha mão está indo para baixo. Então eu estou desenvolvendo também essa questão de baixo para cima. Eu poderia, e ao mesmo tempo também, ó, tô tocando aqui, tô indo para esse lado aqui, certo? Então eu consigo ter essa noção, o desenvolvimento dessa noção de espaço. Sei lá, por exemplo, eu tô aqui fazendo um dó. Aí eu venho aqui fazer um ré menor. Eu andei para cá, tá? Como eu disse, a gente não para pensar nessas coisas, tá? Às vezes a gente se atenta muito à questão musical, do conseguir fazer, do conseguir tocar um instrumento. Mas quando a gente está em contato com a música, a gente está desenvolvendo esses aspectos, tá bom? Então, assim, falando bem por cima sobre sobre essas questões da psicomotricidade, estou trazendo isso como exemplo para você ver como isso é importante, certo? Então, com certeza, se você colocar seu filho para fazer música, para tocar um instrumento, não tenha dúvida, ele vai desenvolver melhor essa parte. A música vai auxiliar muito bem ele nessa questão. Podemos aqui citar o raciocínio, como eu falei. Quando você está fazendo música, você pensa o que você vai fazer e depois você passa isso para as mãos, você articula, ou então para o corpo, certo? Ou então para a voz, né? Então, constantemente, fazer música, você está desenvolvendo o seu raciocínio, tá? Você está, como se diz, treinando passar a informação que está aqui na cabeça para as mãos, para a voz, enfim. Então, constantemente você faz esse treinamento, tá certo? Memória, você está trabalhando a memória, né? Você tem que decorar um acorde, você tem que, enfim, conforme as aulas vão acontecendo, você vai decorando, memorizando várias coisas. Outra questão, e esses elementos podem estar juntos. Por exemplo, se a gente juntar a psicomotricidade com a memória, você vai ver que vai ter uma memória do movimento, a memória psicomotora. O que seria isso? Você, por exemplo, conseguir memorizar a distância entre as cordas, a distância entre as casas. Aqui, para quem não sabe, isso no violão a gente chama de casas, tá? É importante destacar que eu tô pegando o violão aqui, mas isso a gente poderia
Isso é para qualquer instrumento, tá? E até mesmo com o corpo, né? Então, isso é para qualquer instrumento: teclado, bateria, contrabaixo, guitarra, violino, enfim. Todos os instrumentos envolvem essas mesmas questões, tá? Canto e até propriamente o nosso corpo, como eu disse, tá? Falando em corpo, outro elemento é o corpo, né? Quando você na musicalização trabalha questões de ritmo, você pode usar o nosso corpo, né? Você pode, às vezes a criança nunca teve, por exemplo, o ato de bater aqui no peito, certo? Então isso ajuda ela a ter esse desenvolvimento, a ter esse conhecimento sobre o seu próprio corpo, né? Que som que meu corpo produz? A gente sabe realmente disso? Os sons que o nosso corpo pode produzir? A gente liga muito, né, ao canto, a gente pode cantar, pode bater palma, mas será que a gente tem a consciência de todos os sons que o nosso corpo pode produzir? Será que a gente conhece detalhadamente o nosso próprio corpo? Né? Olha o que a gente está falando. A gente está falando do nosso próprio corpo. A gente não está falando de nada exterior. Então, para você ver como isso é importante, né? Será que minha palma, por exemplo, tem vários sons que ela pode fazer, né? Sons diferentes que ela pode emitir. Será que eu conheço tudo isso? Movimento. Quando a gente trabalha com o corpo, a gente está trabalhando o movimento. A gente está movimentando ele. Consequentemente, a gente está trabalhando a coordenação, né? Então, é muito bom a musicalização, ou aprender algum instrumento. É muito bom para você trabalhar a coordenação. Se você coloca seu filho numa aula de instrumento, se você coloca seu filho numa aula de musicalização, você está possibilitando a ele uma oportunidade dele desenvolver melhor a sua coordenação. Então, por exemplo, quando a gente está dando aula lá na ETAN, né? Agora as aulas estão sendo online, então para poder ouvir cada um, o que eu faço? Eu dou oportunidade de cada um. Enfim, se eu estou passando algum ritmo no corpo, por exemplo, eu dou oportunidade para que cada um faça sozinho, né? E que eu consiga escutar eles separadamente. Então, às vezes eu passo algum, sei lá, um exemplo bobo aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Às vezes eu passo isso, a criança entende e fala: nossa, vou fazer, né? Ela até se empolga assim: vou fazer. Aí quando ela vai fazer, ela trava. Por quê? Porque ainda ela está nesse processo de desenvolvimento da coordenação. Mas isso é muito bom, porque quando ela realiza esse exercício, ela está raciocinando. Primeiro ela está percebendo o que ela vai fazer, depois ela está raciocinando e depois ela vai executar, né? Vai executar a sua coordenação. Então, assim, só para você ter uma ideia, um exercício tranquilo como esse, como ajuda no desenvolvimento da criança e como você vai trabalhar a coordenação. Logicamente, você está trabalhando o ritmo dela. Seria muito interessante se todos nós tivesse bem desenvolvido a questão rítmica, né? Às vezes a gente não consegue nem dançar no tempo, a gente não consegue nem movimentar o nosso corpo conforme a música, né? Então são coisas assim que são extremamente importantes. E quando você coloca seu filho para fazer para ter esse tipo de aprendizagem, com certeza você vai estar possibilitando a ele esse desenvolvimento. Que mais aqui? Outra questão muito importante: socialização. A música proporciona a gente ter uma socialização maior. Então, assim, vamos dar um exemplo. Se você está numa sala de aula,
às vezes as pessoas, às vezes crianças que nem se conversavam, né? Que não tinha tanta intimidade uma com a outra, de repente, por ter uma curiosidade sobre um determinado instrumento, por gostar de uma determinada música, passa a ter um contato maior, passa a se identificar e de repente dali desenvolve uma amizade. Outra coisa, quando você... É que agora a gente está no período de pandemia, né? Mas quando a gente estava na vida normal, a gente tinha as audições, a gente desenvolvia algumas músicas para as crianças trabalharem juntos, né? Então, por exemplo, se você coloca as crianças para tocarem juntos ou para cantar uma determinada música, o que acontece? Você está proporcionando a ela que ela trabalhe em grupo, né? Que ela entenda, que ela consiga se posicionar, consiga ouvir o colega e que a partir dali aquilo gere uma unidade, tá? Então você consegue desenvolver esse aspecto de socialização. Outra coisa, pode ter algum momento que eu vou ter que tocar alguma coisa, cantar alguma coisa e meu amigo vai ter que me escutar. E vice-versa, às vezes vai ser a hora dele fazer e eu vou ter que escutar ele. Então assim, olha quanta coisa, né, que isso pode desenvolver. Essa questão de você ouvir o outro. Peraí, deixa agora a oportunidade dele fazer. Então eu vou dar essa oportunidade para ele e eu vou esperar a minha. Paciência, isso envolve paciência. Então, bicho, tem muita coisa que a gente podia tá elencando aqui, né? Por exemplo, nas nossas aulas de musicalização, né? Que estão sendo feitas online, como eu falei, às vezes eu dou oportunidade para que cada um faça separadamente, para que eu consiga ouvi-los. Então, o que acontece? O aluno que não está fazendo, ele vai ter que ter a paciência de entender o processo do amigo. Às vezes eu consigo fazer o que o professor está me pedindo de uma forma mais rápida, mas o meu amigo vai ter dificuldade. Então eu vou ter que entender que eu, nesse momento, eu tenho uma facilidade maior, mas eu vou ter que ter paciência com o meu amigo, de poder escutar ele, né, de esperar esse momento dele aprender. Então olha que interessante isso. Quando a gente canta, tem gente que tem uma dificuldade maior na fala, por exemplo. Quando você está trabalhando o canto, você está exercitando isso. Então, realmente é muita coisa que a gente podia tá falando aqui. E eu estou tentando fazer um resumo para que você entenda o quão importante é você proporcionar esse desenvolvimento através da música. Como eu falei, às vezes a gente liga isso muito com o profissional, de ser profissional. Mas essas questões são básicas do ser humano. Socialização, coordenação, memória, raciocínio, psicomotricidade. Isso são coisas que são básicos, né, para o nosso desenvolvimento. Então a gente não precisa ter pretensão de ser profissional. A gente não precisa ter isso, tá? A música, independente de qualquer coisa, ela vai te auxiliar muito nesse desenvolvimento. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando a gente está proporcionando isso para os nossos filhos, para os nossos alunos, a gente está fazendo com que ele tenha a oportunidade de se desenvolver melhor. Ou pelo menos ter uma outra forma de desenvolvimento que é lúdica, que é prazerosa, tá? Então é importante que a gente entenda isso. Outra coisa, se você pegar os países desenvolvidos, né, a grande maioria deles já entende isso, possui aula de música nas escolas, né, possui esse cuidado com a arte, tá, gente? É muito importante que a gente tenha esse cuidado com a arte. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa cultura muito bem desenvolvida não, né?
Às vezes, nas escolas você não vai ter aula de música, às vezes você tem uma fanfarra, né? Você tem poucos elementos assim, né? Que envolvem a música. Não estou dizendo que não é legal ter isso, é muito bacana ter isso, né? E ainda bem que a gente tem algumas coisas ainda, mas a gente pode ir muito mais além. A música pode proporcionar muito mais coisa para a nossa vida, tá? Às vezes, alguma determinada música, alguma determinada escola, a gente tem aula de educação artística, tá? E às vezes no meio da educação artística a gente engloba um pouco da música, mas não é a mesma coisa, né? A gente, aqui no Brasil, a gente deveria entender que educação artística é uma coisa, música é outra, dança é outra. E todas as áreas da arte têm a sua importância. E todas as áreas da arte podem trazer a contribuição para a nossa aprendizagem. Então, o meu intuito aqui é a gente fazer um pouquinho dessa reflexão, né? Do tanto que a gente está perdendo e não dar a devida atenção para todas essas questões, tá? Bom, sobre por que colocar seu filho na musicalização, eu acho que eu já te dei assim exemplos importantes, né, do porquê colocar ele lá. Se você pretende, se você pode possibilitar a ele uma oportunidade dele desenvolver esses aspectos de uma forma lúdica, de uma forma através da brincadeira, né, de uma forma que proporcione um prazer para ele, por que não? Né? Por que não dar essa oportunidade de desenvolver questões importantes do ser humano através da música, certo? E no conservatório ainda mais, né, na ETAM. Por quê? É gratuito, você não vai ter custo nenhum, né? Taquaritinga é uma das poucas cidades que possibilita isso à comunidade, de ser gratuito, tá? Você não vai ter custo. Isso poxa, você tem tudo isso sem custo. Então assim, é uma oportunidade que tem que ser falada, sabe? E independente, se você achar, nossa, não quero colocar na ETAM, eu te indico procurar um professor particular, né? Alguma outra escola, enfim. É algo que a gente está falando de arte, a gente está falando de música e a gente está falando de desenvolvimento. Então eu acho que é algo super importante. E para finalizar, gente, para a gente não ficar muito longo por aqui, queria falar um pouquinho como funcionam as nossas aulas lá na ETAM, né? Primeiramente, que infelizmente, por causa dessa pandemia, algumas coisas a gente não está conseguindo fazer, né? Se as aulas fossem presenciais, a gente já está podendo tocar todo mundo junto, a gente já está podendo fazer mais brincadeiras, movimentando mais o corpo, tendo contato de tocar o piano, enfim, de tocar outros instrumentos de percussão, enfim, N coisas, né, que a gente poderia estar fazendo a mais. Mas lá, por ser online, o que eu tenho feito muito é desenvolver o ritmo, né, trabalhar o ritmo, trabalhar a percepção rítmica. Por quê? Porque o ritmo é base, tá? O ritmo é base para você tocar qualquer instrumento, é base para você desenvolver uma coordenação, desenvolver raciocínio, memória. Então, eu diria que se tem uma base para que a gente alcance outros patamares na música e no desenvolvimento, eu diria que é o ritmo. Então, nas aulas online, como a gente só precisa do nosso corpo para fazer o ritmo, enfim, com uma batida de palma, com uma batida no peito, estralo de dedo, enfim, bater os pés. Então, como a gente pode fazer isso com o nosso corpo, não precisa de nada, de nenhum material externo, eu tenho trabalhado muito isso nas nossas aulas. E de uma forma bem lúdica, que é importante a gente ligar
a forma lúdica, né, com a criança. Tentar proporcionar esses contatos, mas de uma maneira prazerosa, certo? Então é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui para vocês. Achei muito legal essa iniciativa de fazer esse festival de inverno. E é interessante porque, querendo ou não, a gente está aproveitando algo bom que a pandemia nos trouxe, né? Que é usufruir melhor da internet e levar a informação para o maior número de pessoas possível, tá? Então é isso, eu agradeço muito e um beijo especial para os meus alunos. Se você não é aluno da ETAM, procure a ETAM, fique atentos, nos siga aqui nas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo, tchau, tchau.